Em meu caminho é te amar. Diante da hesitação do empresário, Eiron toma mais um gole e, apontando para sua própria cabeça, manda novamente o sujeito atirar. Nesse meio tempo, na mansão, Daniela diz à comadre que não consegue entendê-la, pois primeiro disse para jamais contar ao marido que está apaixonada por Memo, e agora diz exatamente o contrário. Karen inventa uma desculpa, desconversa e muda de assunto, dizendo que vai ver sua afilhada. Daniela conta que a menina não se conforma com a ideia do pai deixar a casa, mas Karen diz que pode levar a menina para tomar um sorvete e tentar distraí-la um pouco. E no apartamento de Eiron, por mais que o rapaz desafie, Fausto não consegue atirar. O cara se aproxima e, encostando a arma em seu próprio peito, diz que o primeiro assassinato é o mais difícil, mas se ele ensaiar agora, vai ficar mais fácil quando tiver o caminhoneiro na frente dele. Mesmo com a pistola a queima-roupa, Fausto não consegue atirar e diz: "Você é um ingrato. Você não era ninguém quando te conheci. Tudo isso que você tem agora, você deve a mim. E você ainda tem a cara de pau de ficar contra mim." Mas olhando fixamente para o chefe, que continua com a arma encostada em seu peito, Eiron esclarece que não está contra ele, porém, o considerava um amigo e o admirava muito, pois era como um exemplo para ele. Fausto pergunta se o rapaz vai começar a suplicar por sua vida miserável, e Eiron, com cara de psicopata, diz que jamais faria isso, pois para ele seria uma honra que um super empresário de alto nível o mandasse para o outro mundo. O sujeito dá 2 passos para trás, engatilha a pistola e começa a apertar o gatilho, mas Eiron se aproxima novamente, e colocando o cano da arma no meio de sua testa, diz: "Quero que você saiba que se eu deixar de respirar, tenho tudo pronto para que todos os teus segredos sejam revelados." Fausto argumenta que o comparsa também é um bandido, mas o rapaz responde, afirmando que o chefe não conhece todos os seus segredos, ao contrário dele, que sabe de tudo sobre a vida do cúmplice, de cor e salteado. Eiron começa a listar e diz: primeiro, a fraude na construtora. Depois, a morte dos seus pais. Aí tem a origem de Isabela, a tragédia de Olivia, mãe da menina, quando você roubou a garota dos braços dela. Tem certeza que você quer passar o resto de sua vida na cadeia? Fausto baixa a arma, e Eiron continua ensinando o chefe. Ele diz que o som de um tiro se escuta a quilômetros, então, quando for matar alguém, é preciso usar o silenciador. E na casa de Úrsula, César dá a Macário a primeira parte que recebeu dos gringos pelo negócio que fez com o bebê que está para nascer. O infeliz avisa ao cabeludo para ele nem tentar passá-lo para trás e esconder que fez mais dinheiro, pois se trata do filho de sua sobrinha, e ele não vai aceitar ficar com menos do que a metade de toda a grana que vão ganhar no negócio. Aliás, Macário chega a dizer que até merece ganhar mais, pois afinal, a criança tem seu sangue. César lembra que o filho é dele e manda Macário sossegar o facho, mas avisa que vai precisar da ajuda do comparsa quando Úrsula entregar a criança. Os dois então combinam de fazer outros negócios, enquanto esperam a criança nascer. Nesse meio tempo, Amparo, chorando, diz aos irmãos que o marido foi embora e não sabe onde ele está. Porém, apesar de saber que tomou a decisão certa, não sabe se vai se acostumar com a ausência do camarada, depois de tantos anos de casada. Do outro lado da cidade, Karen está tomando um sorvete com Isabela e conversa com a menina sobre a separação dos pais da garota. A mulher diz que Fausto vai ficar fora por alguns dias, como se estivesse viajando. A garotinha comenta que não gosta de ver sua mãe triste, mas quando ela está com Memo, sempre está sorrindo. Karen aproveita para perguntar a Isabela se ela não gostaria de conhecer seus pais verdadeiros. A menina explica que sua outra mãe está no céu. Agora, a mulher resolve perguntar se Isabela não gostaria de conhecer seu outro pai, e a criança responde que não sabe como ele se chama, nem onde está. Karen diz à afilhada que ela poderia pedir a Daniela e Fausto que procurassem pelo verdadeiro pai dela, e a menininha fica toda animada. Porém, a madrinha pede a Isabela que não diga a ninguém que foi ela quem deu a ideia. Nesse meio tempo, João Paulo vai à mansão pegar umas coisas que esqueceu e Daniela avisa que o irmão já pode voltar a morar ali, pois ela pediu um tempo a Fausto, já que está pensando seriamente em se divorciar. No paradouro, Memo conta a Léo que Daniela está disposta a contar a verdade a Daniela, mas Fausto não quer. O cantor fica indignado e diz que o irmão tem seus direitos, por ser o pai biológico de Isabela. Guilherme pede ao irmão que tenha calma, explicando que Isabela, durante todos esses anos, sempre reconheceu Fausto como seu pai, e ele não pode chegar assim de repente e mudar a realidade da garota. Leonardo resolve então dizer que Memo deveria falar com um advogado amigo de seu pai e coisa e tal.
O caminhoneiro se vê obrigado a repetir novamente que não quer envolver advogados naquela situação, pois Isabela é apenas uma criança e não quer prejudicar a menina. Na mansão, Daniela conta ao irmão que ainda está confusa sobre o divórcio, apesar de saber que aquela é a melhor decisão para ela. Mas, quando pensa em Isabela, fica cheia de dúvidas e por isso pediu um tempo ao marido. O rapaz, dizendo que não é ninguém para dar opinião na vida pessoal da irmã, resolve comentar que, para ele, o divórcio é a melhor decisão que ela poderia tomar. Alguns momentos mais tarde, já em seu escritório, Fausto monta a pistola dada por Eyron e relembra das palavras do assistente, quando disse que sabia que ele tinha sangue frio suficiente para matar alguém. Minutos depois, o sujeito chega em casa e decide esconder a pistola no porta-luvas de seu carro. No paradouro, Leonardo conta a Memo que prometeu se casar com Jerusa dentro de 1 ano e ela aceitou. Os dois continuam conversando sobre a vida e como os irmãos se tornaram tão amigos, até que Guilherme conta a Leonardo que ele e Amparo serão os padrinhos do filho que Úrsula está esperando. Fausto resolve entrar em casa e dá de cara com a esposa, João Paulo e Jerusa. O indigesto comenta que o ditado popular é verdadeiro, pois quando o gato sai, os ratos tomam conta. Que preguiça desse cara, gente! Continuando. Indignado, o cunhado do nefasto chega a dizer que se tivesse ido embora 5 minutos antes, evitaria topar com aquele infeliz. Mas o crápula não tá a fim de levar desaforo para casa, e diz que Daniela o expulsou de casa só para convidar o irmão a voltar a morar lá. Porém, o rapaz, com a resposta na ponta da língua, diz que o cunhado não precisa se preocupar, pois já está indo embora, e espera que ele também suma dali, logo depois. Assim que o irmão sai, Daniela diz ao marido que os dois têm uma conversa pendente. Porém, o energúmeno ignora a esposa e sobe para o quarto do casal. Alguém bate a porta e Daniela pede a Jerusa que atenda, enquanto vai atrás do esposo. Karen chega com Isabela, e a empregada diz que vai avisar a patroa que ela está ali. Porém, a moça diz que não é necessário, pois precisa ir embora e se despede da afilhada, afirmando que adorou o passeio. No quarto, a briga entre Fausto e Daniela começa. O cara quer falar sobre a presença de João naquela casa, mas a arquiteta o enfrenta e manda o esposo não mudar de assunto. A mulher insiste em dizer que quer se separar por um tempo, mas o infeliz não aceita e ainda afirma que as crises devem ser enfrentadas pelo casal, juntos e não separados. A arquiteta diz que não quer discutir de novo, mas o indigesto larga o seguinte: "Ah, já sei, claro, já sei que você quer estar livre para se atirar nos braços do teu amante. Você quer que ele fique por perto, não é verdade?" Isabela entra no quarto chorando e pergunta se os pais já estão brigando de novo. Fausto resolve pegar a filha e, sentando a menina na cama, diz que a ama muito. Triste, Isabela pergunta se o pai vai mesmo embora de casa. O cara resolve responder que ele não vai sair dali de jeito nenhum, pois afinal de contas, ela e a mãe são sua família. Mas Isabela resolve dizer ao pai se ele pode fazer um favor e diz que quer saber quem é seu outro pai, pois quer conhecê-lo. Daniela e Fausto ficam surpresos com o pedido da menina. E enquanto isso, Amparo pega Macário no quarto, roubando a TV. A mulher quer saber o que o sujeito está fazendo ali. Na mansão, Isabela pergunta se os pais ficaram bravos com o pedido que ela fez. Porém, o Patife diz à filha que eles jamais ficariam bravos com ela por causa daquilo e sempre vão apoiar a menina em tudo. Mas, encontrar o pai biológico dela pode levar muito tempo, porém jura que ele e Daniela vão fazer todo o possível. Assim que a garotinha sai do quarto, feliz da vida, a arquiteta diz ao marido que Isabela precisa saber da verdade. O nefasto responde que acha muita coincidência que, justamente naquele momento, Isabela peça para conhecer o pai biológico. A mulher explica que a filha está crescendo e cada vez mais vai fazer perguntas. Porém, Fausto argumenta: "Você acha mesmo que sou um idiota? Foi você quem meteu na cabeça da garota essa ideia absurda. É incrível! Você está manipulando nossa filha para me pressionar." No paradouro, Amparo consegue tirar a televisão das mãos do marido, que choraminga, dizendo que onde está ficando não tem TV, e ele fica entediado. A mulher dá a maior bronca no salafrário e tenta fazer o cara entender que ele não mora mais ali. Agora, ela quer saber onde o marido está morando e ele conta que está com César. A cozinheira fica furiosa e diz que aquilo não está certo, pois os dois são vizinhos. O homem até tenta se explicar, mas a dona do restaurante tenta fazer o cara entender que ela precisa de distância dele para poder pensar. Não adianta. O sujeito avisa que só vai de vez em quando ver os filhos e ela nem vai notar sua presença. Na mansão, a discussão continua. Daniela pergunta a Fausto que tipo de mãe ele pensa que ela é.
para ter metido na cabeça de Isabela a ideia de conhecer seu pai biológico. Depois de trocar de roupa, o sujeito diz que, do jeito que as coisas estão, nada o que vem da esposa o surpreenderia. Para encerrar o papo, o cara diz que vai dar uma corridinha, mas Daniela insiste para que os dois terminem aquela conversa. Não adianta nada, e o cara sai para fazer seus exercícios físicos mesmo assim, deixando a esposa plantada no quarto. E naquela noite, ao levar Karen para jantar, Eiron resolve pedir a moça em casamento, oferecendo a ela o anel de brilhantes que Fausto lhe deu. Macário, por sua vez, está na casa de Yolanda e diz a ela que levou um presente. Abrindo a carteira, ele joga em cima da amante o dinheiro que ganhou de César. Apesar de estar contente com toda aquela grana, Yolanda diz que só está esperando o sujeito por tanto tempo, por causa dos milhões dos terrenos dos Santos, mas reclama que Graziella está muito magoada com o pai, que nem sequer a registrou. O sujeito explica que, assim que conseguir se livrar da esposa, é a primeira coisa que ele vai fazer, depois de se casar com a amante. No restaurante, Karen recusa o pedido e ainda diz que sabe muito bem que, se casando com ela, Eiron deixaria de ser assistente de Fausto e as portas da sociedade se abririam para ele, pois seria o marido da principal acionista da construtora. O rapaz, dando razão para a namorada, guarda o anel no bolso. Porém, a mulher vai mais longe e diz que sabe muito bem que aquela relação se trata de um negócio e, se ele quiser, os dois podem negociar. Nesse meio tempo, Leonardo resolve compor uma música para Jerusa. E na mansão, a moça conta a Daniela que se acertou com Leonardo e os dois vão se casar em 1 ano e faz planos para o futuro. No restaurante, a negociação entre Eiron e Karen continua. A mulher esclarece que, agora que ele já sabe os benefícios que teria se casasse com ela, quer saber o que o moço tem a oferecer a ela. O bandido, então, afirma que tudo o que ela disse é verdade, mas resolve dizer que é apaixonado por ela desde o primeiro dia em que a viu. Karen não embarca no papinho mole do sujeito e deixa claro que aquilo é um negócio e, portanto, é melhor ele ir direto ao ponto. Ela ainda afirma que perdeu muitos anos de sua vida sendo amante de Fausto, mas isso não significa que ela não possa conseguir o homem que quiser. Para completar, Vandinha quer saber o que ela ganha, se aceitar se casar com ele. Eiron responde que está disposto a fazer o que for preciso para se casar com ela. E Karen pergunta se ele está até mesmo disposto a romper a indestrutível lealdade que tem a Fausto. Friamente, o moço responde que está disposto a contar todos os segredos do sujeito, mas somente para sua esposa. Karen diz que isso não é suficiente, e o moço então pergunta o que ela realmente quer. Sendo sincera, a mulher diz: "É muito simples, Eiron. Quero que você me ajude a destruir Fausto de tal maneira, de forma que esse infeliz se arrependa pelo resto de sua vida por todas as humilhações que me fez passar." E o moço, revelando que os dois têm mais em comum do que ele pensava, estende a mão e diz que Fausto também lhe deve anos de desprezo e por isso pode contar com ele. Trato feito e selado com um beijinho. Na casa de Sebastian curte seu namoro com Lupita, enquanto João Paulo comenta que nunca viu seu amigo tão apaixonado por alguém como agora. O rapaz acaba contando para a namorada que sua irmã está pensando em pedir o divórcio, mas não quer que Isabela sofra. Gabriela dá razão ao rapaz e ainda diz que a menina agora tem uma enorme família, que vai sempre protegê-la. Eugênio aparece de surpresa e Sebastian diz ao pai que tem uma surpresa. Ele conta que pediu a Lupita para ser sua namorada e ela aceitou. O homem diz que fica feliz com o namoro dos dois e espera que, com isso, seu filho tome rumo na vida. E no paradouro, Fausto, disfarçado e escondido atrás de um dos caminhões, engatilha a arma, esperando por Memo. O rapaz sai do restaurante e para exatamente na mira do infeliz que aponta a pistola diretamente para a cabeça do caminhoneiro.